Amém. Muito bom estarmos juntos, somos família, vemos as coisas acontecendo, a igreja realizando sua missão e nós podendo participar desse mover de Deus. E isso é muito bom. Que bom que você está aqui hoje e nós podemos estar juntos também, quem nos acompanha no YouTube. Que bom que temos você com a gente também através disso. E aproveitando, gente, né, quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá. E o pessoal está editando os cultos e separando as mensagens. Às vezes, essa mensagem seria legal mandar para um conhecido meu. Aí é só compartilhar essa mensagem e dessa forma a gente usar a ferramenta do YouTube para divulgação, para evangelismo, para contatos, para edificação, além do tempo que nós temos aqui. E assim nós vamos cumprindo com a nossa missão, que é, sem dúvida, de levar o Evangelho até as pessoas. Jesus ele fez um ministério extraordinário. No tempo do abrigo aqui embaixo e também no tempo que eu estou ministrando lá na casa de recuperação Novo Rumo, em Gaspar, eu preguei uma série de mensagens sobre a vida de Jesus no Evangelho de João. E acompanhar o que Jesus fez e falou e como ele interagiu com as pessoas é extraordinário. E especialmente também, é claro, com os seus discípulos. 3 anos com eles, andando lado a lado. Sem dúvida esse ministério deixou muitas marcas na vida dos seus discípulos, nas pessoas que tiveram contato com ele, as quais ele curou, tocou, restaurou, direcionou, deu esperança. Jesus, então, deixa um ministério extraordinário, mas termina esse tempo, terminam esses 3 anos e chega o tempo de Jesus reunir os seus discípulos e dizer o quê? Até logo. Até logo. A gente se vê de novo, mas eu tenho que ir embora. E eu quero ver com vocês em Mateus capítulo 28, os versículos 16 a 20, sobre essas palavras de despedida de Jesus com os seus, ou para os seus discípulos, esse momento final relatado por Mateus. Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai descrever o outro momento quando Jesus é elevado aos céus, que é um momento um pouquinho adiante, depois desse que nós vemos agora aqui em Mateus 28. Mas aqui então temos a descrição que Mateus faz da sua despedida, do seu momento de despedida com os seus discípulos. Então Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, acompanhe na palavra. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus amado, muito obrigado por termos a Tua palavra viva hoje, através do Teu Espírito e através da palavra escrita, que agora nos é tão viva e presente. Te agradecemos, Jesus, por Tua vida, por Teu ministério, por tudo que fizeste por nós e também por teres deixado essas palavras para nós e nós as recebemos hoje para que produzam fruto na nossa vida. Oramos em Teu precioso nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Então aqui nós temos o último relato da parte de Mateus sobre a vida de Jesus. E Jesus está então num momento íntimo com os seus discípulos. E como eu já disse, é um momento de despedida, é um momento das palavras mais importantes, não é verdade? Você no final, quando você vai se despedir, você vai ter uma nova fase na sua vida, você usa palavras que vão deixar marcas, e é o que Jesus fala agora aos seus discípulos, e ele dá a eles essa ordem de fazer discípulos, que de maneira geral é chamada de grande comissão, a grande comissão, certo? Mas nós poderíamos chamar também de grande tarefa, mas eu queria focar hoje
o lado de que, na realidade, Jesus deixou um legado para a cristandade, para o grupo de discípulos. Não é só uma missão, é um legado que Jesus deixa para nós. É um tesouro que é deixado para nós. Bom, vamos do início ali, o versículo 16 começa relatando esse momento e parece um tanto frustrante, porque começa dizendo que os 11 discípulos foram para a Galileia. Mateus poderia ter dito, os discípulos foram, e a gente podia deduzir que eram 11, mas ele acaba registrando que são 11. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu, nós sabemos que um discípulo traiu Jesus e se suicidou e não está aí com os 12. Um tanto frustrante, Jesus, tendo um discípulo que deu para trás. Claro que nós sabemos do propósito eterno, que alguém teria que traí-lo, mas dá esse tom. E diz ali que eles foram para a Galileia. É interessante que Mateus não registra o último encontro dos discípulos de Jesus em Jerusalém, o grande centro das atenções, o lugar mais importante da vida religiosa daqueles dias. Ele está lá na Galileia, na terra dos gentios, terra das sombras que viu grande luz, diz o Evangelho. Jesus está na Galileia. E diz ali que eles foram para o monte que Jesus indicara, nem nos dá o nome do monte. Já não era Monte Sião, que é Jerusalém, mas também não era o Monte Tabor, o Monte Hermon, montes conhecidos e famosos na Palestina daquele tempo. Era um monte. E adiante diz o texto, versículo 17, quando viram, o adoraram, que bom, mas alguns duvidaram. Que estranho, que coisa, o que está acontecendo? Será que a missão de Jesus falhou? Se olharmos esses aspectos, esses detalhes, nos leva a pensar quase que dá um tom de frustração aqui. Mas não. Logo em seguida Jesus vai dizer, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus venceu. São realidades que estão aqui. Jesus não busca o centro das atenções. Jesus não quer os holofotes. Falando isso, a gente tem uma luz mais forte aqui, mas é mais por causa da transmissão, né? Então não é nada fora isso, né? Jesus não busca isso. Jesus, ele está lá para servir, para realizar a sua missão, cumprir a sua missão, e ele a cumpre. E o versículo 18 é muito marcante, que depois de dizer lá que os discípulos, alguns duvidaram, Jesus aproximou-se deles. Porque Jesus, ele tem certeza da sua vitória, do seu plano, daquilo que está para acontecer e irá acontecer. E Jesus se aproxima mesmo daqueles que estão em dúvida. Ricardo mencionou que nada nos separa do amor de Deus, nem mesmo o pecado, basta querer voltar para Ele e se arrepender. E Jesus também conhece as tuas dúvidas, conhece as minhas dúvidas, que são muitas, com certeza. E mesmo assim, Jesus se achega a nós. Isso não é maravilhoso, amados? Isso não é extraordinário? Saber que mesmo em meio às minhas dúvidas, em meio às minhas incertezas, eu posso saber que Jesus se achega a mim, se aproxima. E diz ali então que ele se aproximou e lhes disse, Jesus tem palavra para nós, porque afinal de contas, como ele mesmo disse aqui, toda a autoridade foi lhe dada. Ou seja, ele recebe toda a autoridade é dele, porque ele cumpriu exitosamente a sua missão. Ele foi, de fato, vitorioso. Tudo está consumado como ele tinha proclamado na cruz, e ele então é coroado com toda a autoridade, ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. A missão está plenamente cumprida, a sua parte da missão está plenamente cumprida. E agora então ele vai dar a seus discípulos uma missão, uma tarefa, uma grande tarefa, a grande comissão,
e como eu disse que eu hoje quero refletir sobre a ótica de que é um grande legado. Jesus então dá ênfase nessa missão, e se nós olharmos o texto atentamente, o foco da sua ordem, né, nos versículos 19 e 20, está na expressão façam discípulos. Ali que está o foco. Gramaticalmente, se pega a língua original, se olha o texto, vai se entender claramente que o centro, a ordem clara que Jesus dá aos seus discípulos é que façam discípulos. Então esse é o propósito que Jesus tem para com os seus discípulos, que eles façam discípulos. E é tão bom que isso aconteceu de verdade, que os discípulos fizeram discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus fizeram mais discípulos, e foram feitos discípulos que te fizeram também discípulo. No bom sentido que, claro, nós nos convertemos a Jesus e somos discípulos de Jesus, mas Ele usou um discípulo para que você, para que eu, para que nós nos tornássemos discípulos de Jesus. Deu certo ou não deu? Amém? Deu certo, deu certo. Jesus nos dá essa ordem, então, essa grande missão de cumprirmos a nossa tarefa. Para quê? Para que mais pessoas conheçam o Evangelho e se tornem discípulas de Jesus. E aí um pouco de detalhes sobre essa ordem, né? Aqui, então, nós entendemos como deve ser esse processo de fazer discípulos. E ele diz no versículo 19, portanto, vão. A outra tradução diz, portanto, ide, portanto, né? Ou a outra tradução diz, indo, façam discípulos. É claro, os discípulos estavam ali no monte, e não tinha como fazer outros discípulos naquele monte. É mais ou menos como nós aqui hoje. Nós estamos meio no monte aqui hoje. Uma bênção, né? A presença do Senhor, a palavra do Senhor, os discípulos tudo reunidinho junto aqui. Estamos meio no monte. Mas aqui a gente não faz discípulo. Ele diz, portanto, vão. Você precisa sair, você precisa encarar, você precisa ir ao encontro. E ao encontro de quem? Ao encontro das nações. Vão a todas as nações. Agora não se fala mais de uma nação. Israel tinha sido a nação escolhida por Deus para ali manifestar a sua glória e a partir desse povo, dessa nação, proclamar a sua glória a todas as nações para que assim o seu nome se tornasse conhecido e fosse engrandecido. Mas agora Jesus diz, discípulos vão a todas as nações e de todas as nações farão discípulos. Não há restrição, o Evangelho é para todos, Deus ama a todos e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos, a todos os grupos étnicos, para lá vocês vão. É lá que vocês vão fazer discípulos. Discípulo se faz lá fora. Discípulo se faz indo, discípulo se faz no dia a dia, cada um do seu jeito. Jesus também disse aos seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, deu-lhes a promessa e disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até onde? Até os confins da terra. Jesus nos deu a promessa do Espírito Santo para então anunciarmos e sermos testemunhas da obra de Deus feita primeiro em nós, para então ser feita também na vida das pessoas ao nosso redor. Depois Jesus diz, ide portanto o mundo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, e daí batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é parte do processo de tornar-se um discípulo.
faz parte da nossa entrega ao discipulado. Quando Pedro terminou de pregar aquela primeira mensagem lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ele termina dizendo: e esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, vocês entregaram ele à morte, mas ele ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai, e ele é o Senhor e é Cristo. E assim Pedro termina aquela mensagem. E o que aconteceu? Eles ficaram aflitos e apavorados em seu coração e perguntam a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E o que diz Pedro então? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. O batismo faz parte dessa entrega, desse arrependimento. O batismo é a nossa identificação concreta e completa com Jesus Cristo, morto, sepultado e ressuscitado, como diz Romanos capítulo 6. Batismo faz parte do discipulado, da entrega, do compromisso assumido. E então Jesus diz ainda no versículo 20, e ensinando-os. O ensino faz parte do processo de fazer discípulos, ou o aprendizado faz parte de ser um discípulo. Se alguém não quer aprender, também não é discípulo. Porque o discípulo, ele só tem razão de existir, essencialmente, se ele aprende com o mestre. Porque o que é um discípulo? É aquele que está sempre aprendendo com o mestre. Então, se você não está disposto a aprender e crescer no seu aprendizado e conhecimento, então você está tendo dificuldades no teu discipulado. Precisa olhar para isso. Jesus disse: façam discípulos, né, batizando-os e ensinando-os. Mas aí você diz: mas esse negócio de ler livro, de fazer prova, não estamos falando só disso. Isso também faz parte, mas o que Jesus diz, ensinando-os o quê? A obedecer, a guardar tudo que lhes tenho ensinado, tudo que lhes tenho ordenado. Então, o que nós temos que, ao fazer discípulos, ensinar as pessoas, ensiná-las a colocar em prática a fé em Jesus. A viver a fé no seu dia a dia, a viver de uma forma prática. Isso é o ensino no discipulado. Isso é o aprendizado como discípulo. Eu estou constantemente aprendendo como Jesus vive. Eu estou constantemente aprendendo como Jesus quer que eu viva. Isso precisa ser aprendido. Isso não é tão automático, que bom se fosse, né? Mas a gente realmente tem que aprender. Opa, tem que mudar isso aqui na minha vida, isso aqui tem que ser corrigido, isso aí não dá mais. E assim a gente vai aprendendo a colocar em prática tudo aquilo que Jesus ordenou, que está registrado nos evangelhos, na palavra de Deus, a lei de Cristo, para que nós a vivamos. Isso é discipulado. E então nós realmente passamos e estamos nesse processo de aprendizado quando então estamos sendo ensinados. E cabe a nós como discípulos ensinar as pessoas. Talvez você diga: poxa, mas eu não sei ensinar nada para ninguém. Lembra de Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. O que você precisa ensinar é você viver a fé cristã e mostrar para a pessoa: assim que a gente vive. Pronto. Assim a gente ensina tudo aquilo que Jesus ordenou. E a ênfase então é clara, onde nós vamos fazer discípulos em todas as nações. Como já disse, o evangelho não é restrito a um povo, não é restrito a um lugar, mas ele se espalha por todo o mundo, alcançando todas as pessoas, sendo nós testemunhas. E diz lá em Atos 1:8, a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou então o caminho de volta lá dos confins da terra até o nosso país, que seria o Brasil, o nosso estado, que seria Santa Catarina, e também aqui em Blumenau, onde nós vivemos, onde estamos. Lá nós somos chamados a sermos testemunhas, a fazermos discípulos, a levarmos o evangelho adiante.
será que esse plano dá certo? E por que então dá certo? Deu certo, como já falamos no início, cá estamos nós, né? Anunciando esse evangelho, falando de ser discípulo de Jesus, então deu certo até aqui. Vai dar certo adiante? Será que vai dar certo? Vai dar certo, porque Jesus termina assim dizendo: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se depender de você, eu vou dizer, não vai dar certo. De mim também, claro. Não vai dar certo. Mas nós temos a presença de Jesus conosco. Jesus está conosco. Ele diz: eu estarei com vocês sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. Sem Jesus, o sucesso é impossível, não chegaremos lá. Mas com Jesus, com certeza, chegamos lá. Jesus falou da videira verdadeira, diz que eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele no versículo 5 diz: e sem mim, nada podeis fazer. Então Jesus nos garante a sua presença. E com ele, então nós podemos cumprir com a nossa missão. Então, queridos, eu quis compartilhar esse texto e essa mensagem de uma forma um tanto resumida com vocês, para dar essa ênfase de Jesus aos seus discípulos e também para nós. E ele prometeu e ele cumpriu e continua cumprindo a sua promessa de estar sempre conosco. Claro que ele não permaneceu fisicamente com os seus discípulos naquela época, mas nós entendemos a forma como ele disse que estaria conosco, a sua presença divina e a presença sua através do Espírito Santo que ele nos deu então para habitar em nós e nos dar esse poder e essa capacitação. Então, a presença de Jesus na nossa vida é inegável. E hoje o processo de fazer discípulos então continua e precisa continuar. Discípulos fazem seu trabalho, outros discípulos são formados e assim a grande tarefa é realizada. Esse é o grande legado de Jesus. Jesus, nesse momento final, ele não fica lá falando horas talvez saudosisticamente do tempo que passou, do tempo legal que tiveram juntos. Talvez agora estão chorando que não vai ser mais desse jeito, vai ser diferente. Jesus também não fica dizendo nesse momento ali que vocês vão ter problemas. Ele já tinha falado isso para eles, que eles iam passar por aflições, e agora ele não repete isso. Ele não fica alertando a eles sobre as grandes dificuldades e os desafios que eles vão ter que enfrentar. Ele lhes dá uma missão a ser cumprida, e com essa missão ele lhes dá a promessa da sua presença. E essa missão continua viva para nós hoje, e a sua presença é real também para nós hoje. E esse é o grande legado de Jesus para nós. Por isso, se entendemos isso, continuamos firmes, continuamos realizando a obra que Ele nos chamou para fazer. E assim é também na vida da igreja. Na igreja, outros vieram antes de nós. Como eu já disse, Jesus usou algum discípulo. Talvez você se lembre de algum discípulo que Jesus usou para que você se tornasse um discípulo, assumisse o compromisso para valer e viesse a seguir a Jesus. Ricardo sempre lembra, teve o Quintana, que está lá em Portugal, né? Ricardo e Helena foram evangelizados, alcançados através do testemunho da vida do Quintana e da Miriam. E assim você talvez lembre de quem lhe trouxe o Evangelho. Eu louvo a Deus porque eu tive discípulos de Jesus na minha vida que foram os meus pais, fiéis discípulos de Jesus, que de mim fizeram um discípulozinho, né? Que legal, que bom, né? Desde pequeno, aprendendo a ser discípulos de Jesus, e pais, vocês e nós temos a oportunidade de fazer isso com os nossos filhos. E assim continua. Agora cabe a nós fazermos adiante discípulos, e esses discípulos que vêm como resultado do nosso trabalho farão outros discípulos, e assim continua o legado, a missão de Jesus, e assim nós vamos vendo coisas novas acontecendo. E por isso é tão importante, amados, sermos fiéis, cumprirmos a nossa tarefa e vermos
os novos discípulos chegando. Amém, amados?